Agora, nós vamos para a segunda parte, falando sobre tecido epitelial glandular. Agora, nós estamos falando de secreção de substâncias, tá? Então, o que é uma célula glandular, gente? É uma célula que secreta e elas ficam no tecido epitelial. Aquela célula caliciforme que eu citei antes, elas são células que secretam muco. Isso é uma secreção? Elas geralmente podem ficar agrupadas em ilhotas. No caso do pâncreas, é um órgão que produz a insulina, o glucagon. E vocês percebem que a primeira imagem é totalmente diferente da segunda, porque justamente são células com funções e características diferentes. Elas podem ser ditas endócrinas ou exócrinas. Qual a principal diferença? Endócrina, as células epiteliais glandulares liberam conteúdo na corrente sanguínea, tá? Corrente sanguínea. Já as exócrinas não. Por exemplo, glândula de suor, a secreção ela vai para fora do corpo. Glândula lá na boca, que libera a amilase na saliva, vai para a cavidade bucal, mas não é para a corrente sanguínea. Então, sempre que for corrente sanguínea é endócrino. Então, aqui tem um exemplo de um terceiro tipo que ele é misto. Ele tanto é endócrino quanto exócrino. Quando for assim, jovens, ele é chamado de anfícrino, quando ele é endócrino e exócrino. Exemplos, professora. O pâncreas. O pâncreas, ele produz hormônios como a insulina e o glucagon que atuam na corrente sanguínea, são endócrinos. Mas ele também tem células que produzem enzimas para a digestão de alimentos, proteínas, carboidratos. Então, ela é os dois. E de forma geral, nós temos uma porção secretora, que é essa parte mais abaulada, arredondada aqui, e os ductos, que é por onde as secreções vão ser liberadas. Isso faz com que nós tenhamos uma variedade de glândulas endócrinas, por exemplo. Nós podemos ter glândulas endócrinas, exócrinas, mais tubulares, como essa primeira imagem. Nós podemos ter mais acinosa. O que é acinosa, professora? Essas arredondadas. Ou nós podemos ter algumas que são acinosas e tubulares ao mesmo tempo, que são chamadas de túbulo-acinosas. Então, aqui nós temos uma variedade, tubular simples enovelada, tubular simples ramificada. Professora, por que isso é importante? Porque cada parte do nosso corpo vai ter glândulas com formatos diferentes. Por exemplo, é muito mais fácil eu liberar sebo, acne, secreção da acne de uma que é simples em detrimento a uma que é túbulo composta. Elas vão ficar muito mais armazenadas, é mais profundo. Então, nós podemos dizer que nós temos glândulas quanto ao tipo de secreção, mucosa, serosa ou mista. Mucosa, enzimas da digestão ou a própria secreção, como o nome sugere, de muco, que protege o esôfago a levar o alimento até o estômago. Muco é uma forma de defesa, tá, jovens? Serosa, glândula salivar. Mista é quando eu tenho os dois tipos, tanto o muco quanto a enzima de digestão das sublinguais. Agora, isso aqui, é quanto ao tipo de secreção, é o que sai de dentro. É muco, que é uma espécie de pus, né? Purulento, seroso ou é misto. Aqui é quanto à secreção. Elas podem ser merócrinas, apócrinas ou holócrinas. Tudo isso nós estamos falando de glândulas exócrinas, tá? Então, a merócrina. O que está acontecendo aqui, Vocês estão vendo que as enzimas estão saindo, certo?
É o que a gente chama de exocitose, para quem esqueceu. Estou liberando proteínas que são enzimas. Na apócrina, partes das células vão junto, ó. Lembra que lisossomo faz limpeza? Parte das células vão junto. Então, tá fazendo até uma renovação do tecido. E a holócrina é quando todas as células morrem e todo o conteúdo é eliminado com a célula. Então, eu inativo todo mundo, regenero o tecido epitelial completamente. Exemplos de merócrina, pâncreas. Glândula mamária é apócrina e glândula sebácea, o sebo, é holócrina. Olha o tanto de célula morta ali, gente. Glândula mamária, apócrina, saindo mais parte do tecido. Aqui uma serosa. Ó, os ácidos são essas coisas arredondadas aqui, tá? Aqui uma mucosa. Já vê que é mais branquinho, né, o conteúdo. E uma mista, ó, tem umas partes mais brancas de muco e outras cerosas. É isso. Obrigada. Deixa eu só fazer um último comentário. Nós temos no nosso corpo várias glândulas endócrinas. Tireoide é uma. Em cima dos rins, nós temos a glândula suprarrenal. Nós temos uma glândula que controla todos esses hormônios, que chama hipotálamo. Ele se comunica com a hipófise e controla o corpo todo, tá? Então, glândulas endócrinas liberam conteúdo na corrente sanguínea. Agora sim, beijos!